Enade. E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos bater um papo sobre computação gráfica voltada para o jornalismo. O que vem a ser a computação gráfica? A computação gráfica ela é geração de imagens, né, basicamente. E a gente vive hoje num mundo, principalmente por mídias sociais, que a gente se comunica muito através dessas imagens. Então a computação gráfica visa justamente englobar essas imagens, trabalhar com essas imagens de modo que elas comuniquem uma ideia, que elas passem uma mensagem. E dentro desse cenário, a gente encontra então algumas técnicas e alguns programas que vão auxiliar a gente a fazer, né, essa comunicação. A gente utiliza, por exemplo, programas como Photoshop, Illustrator, InDesign, que a gente vai falar mais um pouco à frente sobre. A gente utiliza de algumas técnicas de fotografia, a gente utiliza conhecimento também de design, enfim, um pouco de tudo para poder chegar e transmitir a mensagem da melhor forma possível. Para a gente montar, a gente ter uma comunicação clara, a gente precisa de alguns conhecimentos básicos, sendo um deles o da estética. A estética ele visa estudar, ele visa explicar, né, ou compreender aquilo que é belo, aquilo que é bonito. Lembrando que esse conceito de beleza ele é muito subjetivo por diversos aspectos, né? Mas a estética ela visa muito essa questão do que é interessante, digamos assim, do que é aceitável dentro de um determinado nicho. Então a gente sempre vai procurar atribuir alguns elementos de comunicação para poder incorporar uma estética para comunicar uma determinada ideia. A gente pode utilizar isso com tipografia, com cores, formas, enfim, tem elementos variados que a gente consegue colocar dentro de uma comunicação para poder trazer para o espectador aquela mensagem que é necessária. E essa construção dessa comunicação, ela se baseia em algumas informações, né, em alguns conhecimentos, como por exemplo a hierarquia visual. A gente pode colocar ali um elemento que vai chamar mais atenção do que o determinado texto que talvez não seja assim, no primeiro momento, tão importante ou que ele não deva ser o primeiro a ser percebido. A gente vai trabalhar com o formato das fontes também, que pode passar uma ideia, ele pode reforçar uma ideia, né? Por exemplo, se eu tiver um comunicado muito sério para fazer, eu, em hipótese alguma, vou utilizar Comic Sans para poder fazer esse tipo de comentário, né? Passar esse tipo de informação, né? Ele não vai casar a informação séria com o formato mais descontraído que a fonte tem. Por exemplo, se eu tenho uma imagem que ela é muito impactante, eu vou sempre valorizar muito essa imagem mais do que o texto que eu tenho, por exemplo, porque a gente sabe que a imagem ela fala mais do que as palavras e ela vende muito mais do que o próprio texto em si. E uma outra forma também que a gente tem é entender as formas de leitura. Por exemplo, se a gente está fazendo algo para o mundo ocidental, né? Então a gente vai ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente sabe que a gente tem esse perfil de leitura, a gente faz uma leitura dinâmica, então tem alguns formatos de leitura, leitura em Z, enfim, que a gente faz para poder buscar elementos que são interessantes ali para a nossa leitura e que fazem sentido para aquilo que a gente está buscando. Uma das ferramentas que a gente utiliza dentro da computação gráfica é o Photoshop, né? Eu até comento que ele é o queridinho da galera, porque a gente trabalha com imagens, né? Com fotos propriamente dita. E a gente vai trabalhar justamente algumas composições, a gente vai trabalhar com cores, né? Coloração, a gente vai trabalhar com alguns enquadramentos, dependendo do nível avançado de Photoshop que a gente tiver, a gente vai poder colocar alguns elementos para ajudar a compor a cena, né? Criar uma situação. Dessa maneira o Photoshop nos ajuda muito, né? Limpar, de repente tratar uma pele de alguém que a gente está entrevistando e de repente vai colocar uma foto nessa capa e aí de repente a pele não ficou legal, a iluminação de repente naquele momento ajudou, mas acabou evidenciando algumas questões ali de pele, enfim, alguma cor que sobressaiu e não deveria, alguma cor que deveria sobressair e não sobressaiu, então a gente pode utilizar o Photoshop para essas finalidades, né? Sempre trabalhando com imagens. O Photoshop é uma ferramenta que ele vai trabalhar as imagens com pixels, né? E esses pixels eles são quadrados com cores que, quando eles são combinados, eles formam então uma imagem. Então o Photoshop ele sempre vai partir dessa base, né? Imagens em bitmap
que são compostas por pixels. E dentro desse entendimento, então, o aluno trabalha com ferramentas de seleção para selecionar parte da imagem, seleções automáticas ou manuais, né? Ele pode, de repente, o fotógrafo fez uma foto muito interessante para aquela matéria, mas só que naquela foto tem alguma situação que está aparecendo ao fundo e que não deveria estar, então ele pode remover aquela parte que não está interessante, ele pode desfocar caso a profundidade de campo não tenha funcionado tão bem, enfim, são inúmeras as possibilidades, né? Sem contar as montagens que o pessoal sempre faz também, enfim, é uma ferramenta muito ampla e que ajuda muito, né, dentro da produção de imagens e da comunicação através de imagens. O Illustrator é uma ferramenta de desenho vetorial onde nós utilizamos de vetores para poder trabalhar imagens, né? Criar imagens, criar desenhos, ilustrações, né? O uso mais conhecido, principalmente para o meio do design gráfico, é o desenvolvimento de identidade visual, né? O pessoal fala muito sobre logo, né? Marcas, enfim, mas o correto mesmo é um sistema de identidade visual que a gente compõe muito dele dentro do próprio Illustrator, fazendo os desenhos, né? Eu costumo dizer que usar o Illustrator é como desenhar num papel, né? Na folha em branco, ou em alguns casos pegando uma imagem que a gente vai precisar utilizar, essa imagem de repente não está em uma boa qualidade, e a gente vai contornar essa imagem com o Illustrator, depois de descartar a imagem e utilizar o contorno que a gente fez. Fica até como se a gente fosse criança, botando a folha por cima, desenhando e, né, enfim, parece que a gente desenha bastante. Mas é um programa voltado para o desenho de fato, né, o desenho digital. Dentro do jornalismo, ele pode nos ajudar com a criação de alguns infográficos, criação de ilustração, que inclusive é um ponto muito interessante para a gente captar a atenção do leitor, de repente aquele texto que está mais pesado e aí entra de forma ilustrativa, né? Um desenho, um personagem, isso é perfeito para poder gerar uma identificação do leitor com aquela mensagem, seja ele qual for. Então o Illustrator ele é muito usado para isso. Algo um pouco mais abrangente para o pessoal aí de design gráfico, que usa, o pessoal de design também usa bastante para a criação de identidade visual, né? O logo, o sistema de identidade visual, aquela marca que a gente conhece, né, desenhada ali, é um vetor, né? As pessoas se enganam e é bom a gente salientar isso, que existe a diferença muito grande entre o Photoshop e o Illustrator. O Photoshop ele trabalha com imagens e sempre vai gerar um arquivo, um produto de imagem. O Illustrator ele trabalha com vetor e ele pode trazer depois um produto vetor ou um produto imagem, depende da maneira como a gente vai salvar esse arquivo. Mas a diferença básica é que a gente trabalha imagem para o Photoshop e o vetor ele tem uma propriedade muito interessante que ele não perde qualidade, né? Por isso que a gente trabalha com o Illustrator para poder fazer marcas, alguns banners, enfim, algumas informações visuais que podem aumentar ou não de tamanho, eles vão entrar justamente na composição aí pelo Illustrator, né? E para trabalhar com jornal, impressos e tal, é bem útil também nesse ponto de montagem, diagramação e ajeitar ali a página e a informação. Talvez ele seja mais interessante do que o próprio Photoshop, que é mais restrito ali à parte de imagem. E por fim temos o InDesign, que é um programa voltado para criação e desenvolvimento de livros, revistas, folders, livretos, né? Enfim, e-books, tudo voltado para jornais, né? Tudo voltado para essa linha editorial. É um programa que ele é mais, assim, dos três, né? Vamos separar os três, ele é o programa assim, mais quadradinho, digamos assim, né? Ele tem inúmeras possibilidades, mas a finalidade é só aquela. Isso não tira a importância dele dentro do processo criativo, né? Não tira a importância dele dentro do que a gente produz no final das contas, mas ele é um programa de uso um pouquinho mais restrito, né? A gente pode trabalhar parágrafos, a gente pode trabalhar fontes, a gente pode trabalhar
imagens no sentido não de fazer uma montagem ou uma colagem, mas sim no sentido de repente adequar um texto à imagem e dar ênfase à imagem através dele. Ele tem um suporte muito bacana para esse tipo de ação, trabalhando com texto e imagem. Ele tem também uma gama muito grande de opções para a gente trabalhar com gráficos, enfim, aqueles dados que precisam ser mostrados, mas de uma forma mais visual e não tão de números e textual. Isso acaba tornando muito mais interessante para o espectador, né? Quando a gente associa imagens ao que está escrito, é muito mais fácil compreender do que só ler o texto, né? Criar livros, né? Criar também, tem gente que cria capa de livro nas outras ferramentas que a gente já citou, Photoshop, Illustrator. A gente trabalha o livro todo ele, da primeira à última página, todo no InDesign, revista também, enfim, dá para criar padrões de capítulos, enfim, padrão de parágrafo, padrão de fonte, vários padrões que são seguidos e criados dentro do InDesign, para poder ajudar ali depois o leitor a se achar, por exemplo, num livro ou numa revista. Vamos separar as colunas, né, as partes da revista em cores, por exemplo. Eu posso fazer esse tipo de trabalho lá dentro do InDesign para ajudar a identificar um assunto, por exemplo. Então, ele dentro da proposta dele, ele é o mais completo, né, o mais versátil para esse nicho, para esse tipo de produto. Bom, pessoal, e por fim, conhecimento não ocupa espaço. Né? É sempre bom a gente estar se atualizando, é sempre bom a gente estar buscando novas formas de desenvolver aquele trabalho. Né? A gente falou aqui sobre 3 programas muito bacanas. Existem formas variadas de chegar no mesmo resultado dentro desses programas. Umas são mais fáceis, outras medianas e outras mais complexas, mas todas entregam dentro da sua proposta um bom resultado. E a gente só sabe disso estudando, não tem muito para onde ir. Hoje em dia a gente tem de fácil acesso vários canais, né, na internet, em serviços de streaming que podem nos ajudar a trazer mais conhecimento, pessoas com um conhecimento muito grande, experiência enorme, que vão nos ajudar, cada um com sua didática, com a sua dinâmica. E se a gente tiver disciplina, se a gente tiver vontade, força de vontade, a gente consegue aprender muito, muito, muito. Claro, os professores eles vão dar toda a base, todo o conteúdo, mas o explorar e o conhecer, o se aprofundar e se apropriar disso depende de cada um de nós. Então, conhecimento é a base e ela não ocupa espaço. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.